Pessoal, vamos então para mais uma aula dentro do método. A aula de hoje é regras únicas de entrada, saída e proteção. Ou seja, são as diretrizes para a gente estar seguindo na hora de entrar, sair e proteger a operação. Então vamos lá. Entrada. Todas as entradas deverão ser nas costas do corpo do candle, efetuando a entrada no retorno do preço, considerando as referências descritas nos detalhamentos das entradas. Ou seja, considerando a aula anterior, as referências de entrada que foi passado a vocês, lembra? Primeira referência é a máxima ou mínima do pavio, segunda referência é a ponderação, terceira referência 50% do candle, quarta referência a máxima e a mínima, ou seja, na quebra da estrutura. Então aqui a nossa regra de entrada, principalmente para o profit, é o quê? É no retorno, quando forma lá a estrutura, vou pegar aqui para mostrar para vocês, quando forma a estrutura, tá? Formou aqui então a estrutura de reversão, junto com os nossos sinais. Aqui, quando abre esse candle, quando abre o candle aqui, ele vai ter uma movimentação. Então, vamos supor que ele vai até lá embaixo, e aí ele volta, começa a voltar. Lembra, nessa condição, a nossa referência está aqui no pavio anterior. Então, a hora que ele volta para dentro, a gente solta a nossa ordem aqui nas costas dele. Tá? Por que solta a ordem nas costas dele? Porque a probabilidade é maior que ele continue a retração dele e aí inverta o movimento. Diferente de eu pegar ele descendo, pode ser que ele não pare, ele continua a descer, 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 pegou a sua ordem, aí seu stop está aqui, ele vai só descer, descer e estopar você. Tá? Diferente. Agora ele vem, testa fundo, não ganha e volta, a probabilidade estatística é maior que ele retraia e inverta o movimento. Tá? Então, essa é a nossa regra de entrada. Pegar a ordem no retorno do candle, no retorno, tá? Para não ter esse problema do que? Dele estar descendo, pegar a sua ordem e não parar, continuar a descer. Tá? Isso daqui você vai pegar legal praticando, tá bom? Precisa praticar. Ordem solta nas costas dele, tá? Na hora do retorno dele. Senão ele pega a sua ordem e continua o movimento e aí te estopa com maior facilidade. Vamos lá então. A nossa saída da operação. Toda saída deverá ser na quebra da estrutura do time maior ou em uma referência forte. Quer dizer isso aqui, tá? Dentro do método, o que a gente recomenda, o que a gente utiliza é a saída da operação na quebra da estrutura, aqui em relação ao time maior, seria no M5. Seria no M5. O que seria essa saída aí? Vamos lá. Vou mostrar aqui um. Ó, então, vamos lá. Você fez a operação aqui, tá? Entrou com a compra aqui. Entrou com a compra aqui. O que seria a quebra da estrutura? Estrutura de preço é o quê? É as renovações de máximas e mínimas. Você pode observar que nesse exemplo aqui, ó, ele está renovando máxima e não renova mínima. Então, isso aqui é uma estrutura de preço de alta. Uma estrutura de alta. Quando que quebra essa estrutura? Quando ele renova uma mínima, que daí quebrou a estrutura de alta, possivelmente para iniciar uma estrutura de baixa, que ele quebrou a nossa estrutura de alta, possivelmente para iniciar uma baixa. Então, onde que está a nossa saída da operação? Na quebra da estrutura, tá? Vamos dar uma olhada aqui no gráfico para a compreensão ficar melhor.
um exemplo aqui, o gráfico rodando, tá? Onde seria a nossa quebra da estrutura? Vamos pegar aqui o time em 5 minutos. Ó, nos 5 minutos, o mercado abriu quase agora, né? Praticamente esse é o candle de abertura. Não vai dar para a gente ver um exemplo. Vamos aqui para o 2 minutos. Ó, o 2 minutos. Tá interessante para a gente ver esse exemplo. Então aqui, ó, candle da abertura 1, ó, a estrutura aqui é de alta, ele ainda não quebrou a estrutura de alta. Você vê que, ó, ele não renovou mínima, ó, as mínimas. Aqui ele fez uma pinça, mas ele não renovou, ó, ele não renovou mínima aqui. Então ainda está dentro da estrutura de alta. Aonde estaria o seu stop? O seu stop está aqui, ó, a saída da sua operação está meio ponto abaixo, aqui um ponto abaixo da estrutura, tá? E lembrando, tá, o mercado abriu agora, a gente está pegando como exemplo o M2, mas a saída que a gente utiliza dentro do método é no M5, por conta que tem um peso maior, tá? Devido aos ruídos que tem nos time menor. Então aqui, a nossa saída da operação, caso a gente pegasse uma compra aqui embaixo, a nossa saída ia estar aqui, ó, na quebra da estrutura de alta. E se não quebrar? Fechou esse candle, a gente sobe o nosso stop aqui, ó, para quebra da estrutura desse candle. Tá bom? Assim, uma forma da gente caminhar com preço, para aproveitar o máximo possível do movimento. Ó, fechou esse candle, candle 2 fechou. Se a nossa entrada estivesse aqui embaixo, a gente levaria o nosso stop aqui. Aí, beleza, não quebrou, foi, fechou o 3. Opa, sobe o stop. Fechou o 4, não foi. Opa, sobe o stop. E aqui segura ele. Até fechar esse candle, se ele não quebrar aqui, a gente sobe o stop de novo. Tá? Ó, o exemplo aqui. Aqui teria saído da operação, pegado aí o nosso stop, o nosso take stop, né? Os nossos stop gain. Um 15 pontos. Um exemplo só, tá? Aqui não tem padrão nenhum de compra. Mais um exemplo só da nossa saída, tá? Aqui, ele tem o que agora? Ele tem a obrigação agora aqui de fazer um movimento de baixa, vir testar essa região aqui, caso ele feche abaixo aqui da região, tá? A gente vai ver depois uma técnica estratégica, a gente utiliza M5 também, mas da contingência da operação, né? Mas eu vou mostrar mais adiante. Aqui, então, é só para mostrar aí em relação à quebra da estrutura, nossa saída, a gente vai fazer uma entrada e no próximo candle que fechar, a gente vai levar o nosso stop ali abaixo dele, na estrutura dele, tá? E aí vai acompanhando com o preço, até quebrar e pegar o nosso stop. Então, a entrada nas costas, né? Acabei não comentando lá, vamos voltar lá para mostrar para vocês no gráfico. Ó, então aqui, onde seria a entrada nas costas, é aqui, ó. Um exemplo, esse candle aqui, ele desceu aqui e ele voltou. Então, a sua ordem estaria o quê? Nas costas dele. Vou dar um exemplo aqui, tá? Ó, a ordem aqui estaria aqui nas costas, porque ele veio, aqui não, ó, você vai segurar aqui no caso da compra o shift, né? E aí você vai trazendo ele nas costas do candle, ó. Aí a hora que você vê que ele testou, não ganhou, no retorno dele dentro daquelas referências que a gente viu as referências de entrada, a gente vai, pendura, solta a ordem nele, tá bom? Para ele pegar. Ó, esse exemplo aí, o que aconteceu? Aqui você vê que o candle ele veio continuando. Se a gente solta uma ordem na frente dele aqui, ele vem, pode pegar a ordem, vir e vai carregar e estopar você com mais facilidade. Agora, se você solta a ordem nas costas dele, ele testa essa região, ele não ganha, ele tende a fazer o quê? A voltar, pegar a sua ordem, aqui quando o spread empurrou para baixo a ordem, né? Pegar a sua ordem e reverter o movimento, tá? E dar continuidade. Por isso que a gente solta a ordem nas costas.
nas costas dele e não na frente, que ele pode pegar e descer, levar a sua operação. Tá bom? Essa, então, é a ordem nas costas do candle. Vamos lá, então. Vamos lá, proteção no zero. Aqui, proteção no zero seria o zero da sua operação, tá? Na sua entrada. Quais são as condições que a gente vai estar utilizando essas referências de proteção? A primeira, a primeira regra de proteção é o quê? Seu trade, sua operação, ela andou 5 pontos, a gente não pode mais pegar um stop com uma operação que anda 5 pontos, tá? Então, se você fez, vamos desenhar aqui com que, se você fez sua operação aqui, ele andou 5 pontos, o preço, seu stop estaria aqui, a gente não pode mais sair negativo dessa operação. Então, o que, que a gente faz? A gente pega o nosso stop que está aqui embaixo e traz no zero da operação, ou 0,5 acima aí, para você sair no gain, sair positivo. Tá? Essa é a primeira condição de stop. De stop não, de proteção. Seu trade correu 5 pontos, você protege ela já no zero da operação. Segunda condição de proteção, operação com baixa amplitude de movimento e nega uma região, no caso aqui as médias, tá? Vamos dar um exemplo? Ah, vou fazer um desenho aqui, né? Tem uma vela aqui de venda, a outra aqui, aí tem aqui a sua entrada, tá? A sua operação. E aí aqui, o que acontece? Tem uma média aqui que está seguindo aqui, tá? Vamos pegar aqui. Ó, então vamos lá. Tem aqui o gráfico em queda, deu aqui a condição de entrada, volume confirmou todas aquelas confluências e você fez uma operação aqui nessa referência desse pavio anterior. Você pegou a entrada. Só que aqui, a diferença aqui, vou dar um exemplo, tem lá seus 4 pontos de amplitude de movimento da média aqui até a sua entrada. Então, aqui, quando esse candle vem, ele testa a média, ele faz o teste dela e não ganha, ele não rompe ela e fecha acima, a gente que está com o stop aqui embaixo, o nosso stop estaria aqui embaixo. O que, que a gente faz? Testou, não ganhou, a gente traz o stop para a entrada, ou 0,5 aqui em cima da nossa operação, do nosso ponto zero da operação. Tá? Por quê? Aqui, quando ele testa e não ganha, muito provavelmente, o preço ele vai tentar voltar, testar a região de saída da reversão. Ele vai vir testar esse fundo novamente. Então, para não correr o risco da gente sair no negativo, a gente acaba protegendo a operação. A hora que ele testa essa referência, não ganha, a gente vem e protege a operação. Tá? Isso o método determina. Mas aí vai de você, não. Se ele testou lá, não ganhou, vou para ganhar aqui 2 pontos, 3 pontos. Aí vai, mas o que o método determina é a proteção, porque a saída vai estar sempre na quebra da estrutura, como mostrei para vocês, tá bom? Vamos lá. Operação rompeu a máxima ou mínima e fechou negando o rompimento. Essa é a terceira condição para que nós podemos fazer a proteção. Vamos lá, vamos deixar aqui esse exemplo. Vamos pegar aqui, mostrar a nossa referência da entrada.
Ó, então aqui o que, que ele nos diz? Operação rompeu a máxima ou mínima e fechou negando o rompimento. Aqui nesse caso, olha só, o candle ele rompeu a máxima do movimento. Ele rompeu, ó o pavio. Só que o que ele fez? Quando ele rompe a máxima do movimento, ele tem a obrigação do quê? De continuar o movimento. Continuar o movimento. Quando ele nega esse rompimento, volta para dentro aqui, isso aqui é um padrão, né? Do que? Ele vai vir querer testar fundo novamente. Ele vai vir querer testar fundo. Então, se o nosso stop está aqui nessa referência aqui embaixo, quando ele vem, ganha, devolve aqui esse rompimento, nós pegamos o nosso stop e protegemos na nossa operação, ou no 0 ou 0,5 acima da nossa taxa de entrada. Por quê? Porque o preço ele vai tender a voltar a testar esse fundo. Tá? Então, a gente já se protege, para não correr o risco de sair no negativo da operação. Último, proteção. Operação não renovou máxima e mínima. Tá? Ou seja, aqui nesse caso, o candle, ele, mesma situação, só que ele não consegue renovar a máxima. Olha só, aqui não tem pavio. Ele fechou dentro do candle anterior, da mínima anterior. Ou seja, mostra pouca força desse candle aqui. Porque a obrigação dele é a compra injetar valor e o preço caminhar, o preço seguir o movimento. Só que aqui ele não consegue vencer a máxima anterior. Então, nesse caso, da mesma forma, a gente pega o nosso stop que está aqui embaixo, nessa referência, e leva até a proteção. Porque a probabilidade estatística dele voltar na nossa cara é extremamente enorme. Tá? Porque ele não teve força de levar essa máxima anterior. Então, essas são as quatro condições de proteção, ou seja, a gente só quer a operação se realmente ela for a nosso favor, ela andar a nosso favor. Então, aqui, revisando, proteção no zero, ou seja, proteção da nossa operação, são 4 condições. A primeira, o trade correu 5 pontos, a gente pega o stop e protege no zero. Operação com baixa amplitude do movimento e nega uma região. No caso aqui, eu dei exemplo das médias, tá? Você faz a operação. Trade aqui tem baixa amplitude de movimento, porque está muito próximo da média. Ele testa a média e não ganha ela, não ganha a média, a hora que ele testa, a gente já tira o nosso stop e já protege, porque a probabilidade dele voltar na cara é enorme. Aqui, terceira sistemática de proteção. A operação rompeu uma máxima ou mínima e fechou negando o rompimento. A gente protege novamente. Foi o que a gente viu aqui, né? Se ele rompeu essa máxima anterior, ele tem a obrigação de seguir o movimento. Quando ele devolve, ele mostra que quem está aqui está mais forte do que essa pressão compradora que rompeu essa região, porque ele fez devolver esse rompimento. A probabilidade dele voltar aqui embaixo na cara é enorme. Por isso que a gente tira o nosso stop daqui e já protege a operação. Tá? A gente só quer o trade se ele de fato for ao nosso favor. Última sistemática de proteção. Ó, operação não renovou máxima e mínima, que é esse exemplo aqui. Você fez a compra, entrada de compra, só que o candle, né, os compradores, não teve força para romper a máxima anterior. Não teve força de romper a máxima anterior. Então, a gente não quer essa proteção, só que a gente não, essa operação, só que a gente não vai sair. Então, a gente pega e protege ela. Porque caso ele andar, está a nosso favor ali, a gente está protegido, não correndo mais o risco do nosso capital. Tá? Então, essas são as 4 condições de proteção da nossa operação. Então, revisando, entradas, as regras únicas de entrada, saída e proteção. Entrada. Todas as entradas devem ser na costa do candle, de novo, porque ele pode, se a gente pendurar a entrada aqui, ele pode vir andando, pegar e descer, estopar nós aqui, e aí a probabilidade fica enorme dos nós pegarmos muito loss, tá? Assim, dessa forma, pendurando nossa ordem nas costas, a hora que ele retorna do teste,
a probabilidade é de sermos muito mais assertivos com as nossas operações. Saída. Toda saída deverá ser na quebra da estrutura, tá? Ou seja, a gente acompanha a estrutura do preço de alta ou de baixa. A gente só vai sair da operação se de fato ela quebrar a estrutura, mostrando aí para a gente que agora vai iniciar uma força, um movimento ao contrário à nossa operação. E aqui as proteção, que foi as revisões que a gente fez, são 4 tipos de proteção. Operação correu 5 pontos, protege. Operação com baixa amplitude de movimento, nega uma região, protege. Operação rompeu a máxima ou mínima e devolveu, protege. E operação não renovou máxima e mínima, a gente também protege, tá? Então essas são as condições, as regras únicas de saída e proteção e entrada da operação, tá bom?